Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 14 de julho. Estamos assim celebrando juntamente com toda a igreja a memória de São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, que é o patrono dos doentes, dos hospitais, dos profissionais de saúde. Temos também uma frase muito célebre de São Camilo de Leles que ecoa até a atualidade. A frase que nos fala: mais coração nas mãos, irmãos. Assim falou São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, rogais por nós. Então convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículos 16 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiquei preocupado como vai falar ou o que vai dizer. Então, naquele momento, vós serei indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguires numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabeis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, perseverar até o fim. Perceba que os discípulos terão o mesmo destino de Jesus, sofrer as consequências da missão que liberta e dá vida nova. Essa missão atingirá os interesses de muitos e, por isso, provocar a perseguição, a divisão, o ódio, até mesmo dentro das famílias. Muitas vezes poderá levar à condenação nos tribunais. A missão, porém, é dirigida pelo Espírito de Deus. Por isso os discípulos perseveraram até o fim, sem temer e sem ter temor nem aflição, seguros pela plena manifestação de Jesus, Senhor e Juiz da história. O quadro da missão descrito por Jesus, ao enviar os seus apóstolos, ajuda-nos a compreender porque ele instituiu, ou seja, ele insistiu no tema da perseverança até o fim, como um penhor da salvação. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras do Mestre não deixavam margens para ilusões. O cumprimento do mandato missionário aconteceria em meio a dificuldades e revés da vida, exigindo assim muita fibra, muita garra para ser enfrentados. Personalidades dúbias, inseguras e medrosas estava de antemão incluída deste projeto missionário. Percebamos que Jesus nos oferece a salvação e nos chama à convenção, mas para isso temos que enfrentar os lobos, isto é, o desafio da nossa vida todos os dias sem descansar. Amados irmãos, queridas irmãs, a salvação de Jesus é para hoje. Somos exaltados a viver no nosso dia a dia como ovelhas que escutam o pastor e põem em prática os seus ensinamentos por onde andarem. Assim como enviou os seus discípulos, Jesus nos envia em missão e nos dá instruções. Não fiquei preocupados como falar ou com o que dizer. E naquele momento,
vos será indicado o que deveis dizer. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo é quem faz a sua obra em cada um de nós. Prudência, simplicidade, firmeza, convicção e principalmente perseverança. Ser prudente como as serpentes e simples como as pombas significa que não devemos ser alienados ou alienadas, passivos ou passivas, confiantes demais, nem tampouco arrogantes, cheios de soberbas e de sabedoria humana. Na caminhada da nossa vida, caros irmãos, queridas irmãs, na nossa caminhada humana e espiritual, iremos encontrar aquelas pessoas que tentarão de alguma forma nos fazer desistir da luta e irão querer nos intimidar. Nós teremos a tendência de desanimar diante das situações adversas, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Tudo nos desestimula e ficamos às vezes parados sem saber o que fazer ou o que dizer. Porém, o Senhor nos adverte e nos prepara. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E também, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O Senhor já nos deu a maior arma para que possamos enfrentar os lobos no meio do caminho que perseguimos. Buscando a santidade, e o Espírito Santo é quem nos educa e nos ensina, nos prepara e nos conduz para que possamos assim perseverar até o fim. Vinde, pois, Espírito Santo de Deus, iluminar a nossa vida, iluminar a nossa caminhada. Repousa sobre a nossa família e transforma o nosso ser. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje devemos refletir: como você tem enfrentado os lobos na caminhada de sua vida? Você é uma pessoa perseverante? Você se acovarda diante da dificuldade e pensa em desistir da luta? Você tem sido prudente e simples nas suas ações como Jesus manda? Você tem convicção daquilo que transmite, daquilo que fala? Reflita isso no dia de hoje, caríssimos irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai para nos revestirmos com a força do seu Espírito, a fim de que tenhamos força suficiente para perseverar até o fim no cumprimento da missão recebida por Jesus. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.